Oi gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um devocional aqui do canal. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos que eu estou trazendo aqui, dos devocionais que eu estou trazendo aqui. Deus, ele vem falando muito ao meu coração e vocês que me acompanham aqui já sabem que é a maior alegria. Já tentei várias vezes não gravar mais devocional, mas não é a minha vontade, sim, a vontade do Senhor é algo que queima no meu coração. E aqui nós estamos mais uma vez. Eu espero que o Senhor ele tenha te fortalecido por esses dias. Espero que Ele esteja te fortalecendo. A caminhada muitas vezes ela não é fácil. No nosso dia, né? No nosso dia a dia a gente tem muitos contratempos que não estão nos nossos planos, porque nós achamos que nós temos o controle da nossa vida, né? A gente acha por algum momento do dia que a gente tá controlando tudo, que a gente... Às vezes um dia anterior, à noite, a gente já faz planos pro outro dia. A gente não sabe nem se vai acordar e a gente já tá fazendo planos. E a gente esquece que quem tem o plano sobre a minha vida e sobre a sua, e a Bíblia diz que os planos de Deus, eles são melhores e maiores do que os nossos, é o Senhor. Então eu espero que Deus ele tenha sido sua força por esses dias, nos momentos que acontecem coisas que não estão nos seus planos, mas estão nos planos do Senhor. Eu tenho certeza que Ele te fortalecerá e eu espero que Ele esteja sendo o seu refúgio e a tua fortaleza para esses dias maus. Amém? Eu quero ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 14. Aí vai lá do versículo, começa no versículo 12 até o versículo 14. Vocês viram ali que o título da mensagem, ele diz do devocional, vocês viram aí pelo título, que é Não Seja Interesseiro, Deus te abençoará. Então o que acontece? Por muitas vezes a gente acaba colocando a nossa bênção, a nossa esperança, acho que não é bem a palavra esperança, acho que é a nossa bênção mesmo, né? Em pessoas, principalmente pessoas que a gente julga ter o status, eu acredito que até de forma inconsciente ou consciente, a gente tende a sempre olhar e dar mais atenção para quem tá melhor na fita, né? Principalmente em família, amigos. Você pode perceber, pode para e pensa na sua família. A pessoa que menos tem condições financeiras deve ser a pessoa que mais, vamos dizer, deixada de lado, não tem muita voz, não tem muita oportunidade, vamos dizer, ou na roda de amigos, aquele amigo que também não tem uma situação financeira muito boa. Ele é aquele amigo que geralmente não é aquele que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer chamar para uma festa, que todo mundo quer chamar para uma viagem. Pode perceber. Então, quando eu abri a Bíblia e li essa passagem, Deus falou muito ao meu coração, porque às vezes a gente se deixa levar para esse lado. Não sei se vocês estão me entendendo, se tá fazendo sentido para você. Eu vou ler aqui a passagem, eu acho que vocês vão conseguir me entender melhor. A gente, resumindo, muitas vezes, entrando no comercial aqui da música, muitas vezes a gente dá valor mais pelo que a pessoa tem e pelo que a pessoa é, pensando de uma certa forma com interesse do que essa pessoa pode me proporcionar. E lá no capítulo 14, versículo 12 ao 14, no livro de Lucas, diz assim, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então lá diz assim: depois Jesus disse ao homem que havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos e nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que fez.
mas Deus lhe pagará no dia que essas pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Ou seja, muitas vezes, e aí quando eu li isso, Deus falou muito no meu coração, porque quantas vezes a gente não fala assim, não, só vou convidar fulano porque me convidou, ou então não vou convidar fulano porque ele não me convida pra nada. Então Deus falou muito comigo ao meu coração. Ou você quer convidar alguém que tem um poder maior porque você pensa no presente que essa pessoa vai te dar, ou você pensa exatamente como disse aqui na Bíblia, eu vou convidar ele pra minha festa porque aquele fulano ali, ele só dá festão, então eu vou convidar ele porque automaticamente quando ele fizer a festa ele vai me convidar. Fala a verdade se você já não pensou assim. Eita, peraí que meu tripé tá abrindo. Aí. Fala a verdade se você já não pensou assim também. Ou se você não dá muita atenção pra essa pessoa que é excluída, vamos dizer assim. Deus, ele falou muito comigo sobre isso. E aí eu escrevi aqui a minha meditação, eu vou ler com vocês. É muito bom para o nosso ego, para o nosso status e vida social, estarmos entre pessoas com poder aquisitivo, pessoas bem-sucedidas e importantes. Nosso ego gosta, o status, né? Nossa, eu tô com fulano, eu tô com ciclano, porque isso, aquele famoso network. Sabe, eu acho que você já deve ter ouvido falar nessa palavra, network. Você tem que fazer network. Não, no trabalho, faça network. Esteja com pessoas que têm poder. Sempre se envolva com pessoas que têm poder. Tenho certeza que você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi muito isso no meu trabalho. E eu escrevi aqui. Isso, de uma certa forma, alimenta o nosso ego e sempre esperamos ser lembrados no melhor momento possível. Ou seja, eu vou dar o exemplo aqui do network, né? De você estar ali no meio de pessoas. Porque eu preciso estar no meio de pessoas com poder, porque eles precisam lembrar de mim, eu preciso me envolver, porque quando tiver uma indicação... Só que a gente esquece que quem é o maior network de todos é Deus. Ele que nos abençoa. A gente não pode colocar a nossa esperança em pessoas. A gente não pode ser interesseiros de estar se relacionando com pessoas pensando naquilo que ela pode nos proporcionar. Porque eu tô indo contra o cristianismo, eu tô indo contra Cristo. E se eu quero ser parecido com Cristo, eu não posso agir dessa forma. Eu não tô falando que você não pode ter amizade com pessoas que têm um poder aquisitivo bom, ou pessoas no seu trabalho que são diretores, que são chefes. Não tô falando isso. Mas o ponto aqui é quando você só se relaciona com essas pessoas pensando no que elas podem te proporcionar futuramente. Quando você deposita algo nelas, algo que elas podem te trazer de bom, sendo que o primordial dessa palavra, desse devocional é: deposite sua esperança em Deus. Ele é seu network. Ele te recompensará. Não seja interesseiro, olhe para as pessoas, para o coração delas, e não para o que elas podem te proporcionar. Aí é que eu continuei lembrando no melhor momento possível por aqueles que julgamos estar no hype, né, do momento. Mas o que teremos em troca? Status? Ser lembrado por homens? Precisamos olhar de forma espiritual e amorosa e ter compaixão. Como Jesus nos olha e nos abençoa por amor, porque não podemos recompensá-lo por este amor. Então entende que Jesus, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Jesus é um amor que não se pode medir, é muito maior do que o amor de uma mãe por um filho. Então imagina, eu fico pensando, eu amo tanto minhas filhas que dói meu coração. Eu daria minha vida por elas. Eu fico imaginando o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós. Ele é maior, ele é imensurável. E ele é um amor que ele não espera nada em troca. Porque ele nos ama por quem ele é. Assim nós precisamos ser. Amar as pessoas por quem elas são, não pelo que elas podem nos proporcionar.
Nós não podemos ser igual aqueles que dá atenção para quem tem mais dinheiro, que despreza quem não tem dinheiro, quem não tem poder aquisitivo. Eu lembro na época da escola, gente, tinha uma menina lá na escola, ela era minha amiga, ela era muito minha amiga. Acho que eu tava na 5ª, 6ª série. Eu sempre fui aquelas que eu nunca andava com a pessoa do momento, com a pessoa que era, como que chama? O bambambam da escola. Nunca fui de andar com o bambambam. Essa parte eu me orgulho. Porque eu andava muito igual Jesus, com aqueles que ninguém queria, eu andava com eles, porque eu era uma dessas. E eu lembro que tinha uma menina na escola, gente, que ela era bem, assim, bem humilde. E eu era muito humilde também. Na época da escola, de 4ª série, 3ª série, 5ª série, a gente tinha uma vida bem humilde. Meus pais tinham uma vida bem humilde. Então a gente era muito amiga. E eu lembro, gente, que a gente sentava no final da sala de aula. Tipo, ninguém queria se misturar com a gente era muito amiga. E naquela época eu não conseguia, eu não tinha esse entendimento de pensar, nossa, eles não querem ficar com a gente porque a gente... Eu lembro que uma vez eu fui sem meia pra escola, que minha mãe, ela não tinha dinheiro pra ficar comprando roupa pra gente, né? E eu lembro que eu tava sem meia, né? Tava frio, eu tava sem meia e eu tava sentada assim. Eu lembro que tinha uma menina atrás de mim que era bambambam da sala, ela começou a rir, falar em voz alta. Eu acho que eu nem contei essa história pra minha mãe. E ela começou a contar em voz alta: nossa, tá sem meia nesse frio, que não sei o que. E todo mundo começou a rir. Eu lembro que me deu uma vontade de chorar, eu segurei o choro. Então assim, eu não tinha esse entendimento de pensar, nossa, é porque eu não tenho dinheiro, é porque a gente é humilde, que eles não querem ser meus amigos, sabe assim, amigos dela. E hoje eu sei que é por conta disso, mas então você entende que isso acontece não só na escola, acontece principalmente na vida real, aqui dos adultos, no trabalho, na família. E eu ensino muito isso pra Alicia. Peraí, gente, comercial aqui, deixa eu pular. Mata sua fome. Mata sua fome. Então isso acontece muito. E às vezes a gente acaba indo por esse caminho, sabe? De dar mais atenção pra quem a gente acha que vai nos recompensar, de ser interesseiro de uma certa forma por aquilo que a pessoa vai nos proporcionar. E a gente se esquece, como diz aqui no versículo 14, que a gente será abençoado por Deus. A gente não tem que pensar no que aquela pessoa vai te dar. Você será abençoado por Deus. Ah, Shawn, então você tá querendo dizer que eu tenho que dar mais atenção pra quem é mais humilde, dar mais atenção pro quem é aqueles que são rejeitados, porque aí eu sei que Deus, então, ele vai me recompensar. Não, você não tem que fazer isso por interesse. A bênção que Deus, ele vai te dar vai acontecer de uma forma natural. Sabe aquilo lá, planta e colhe? É tipo isso. Vai acontecer de forma natural. Não é fazer por interesse, e sim por amor. Assim como Deus faz comigo e com você todos os dias. Porque a gente não tem o que recompensar a Deus. A gente pode fazer o que for, dar a nossa vida, cânticos de louvor, agradecer, clamar, fazer o que for. Nada pagará o amor de Deus por nós. A gente pode fazer o que for, que a gente nunca vai conseguir retribuir o tamanho do amor de Deus por nós. É mais ou menos isso. A gente tem que fazer por amor, não por interesse. Olhar como Jesus olhou. Amar como Jesus amou. Independente se a pessoa é branca, se ela é negra, se ela é parda, se ela é ruiva, se ela é roxa, se ela é amarela, se ela é pobre, se ela é rica. Isso pra nós não pode importar. Não pode importar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje pra vocês. Vamos amar como Jesus amou, olhar com mais amor. Às vezes a gente passa, eu falo a gente porque eu me incluo, gente. Isso aqui serviu pra mim. Deus, ele, como eu já disse aqui várias vezes, Deus, ele ministra primeiro no meu coração, e aí depois eu trago aqui pra vocês. Quantas vezes a gente tá andando na rua, a gente vê alguém jogado na rua, a gente não consegue nem olhar pra ver se a pessoa tá respirando. Simplesmente a gente passa do lado como se a pessoa fosse um lixo.
Ou alguém vem e pede, eu tô com fome, você consegue comprar pra mim uma comida, alguma coisa? Não tenho dinheiro. Ou às vezes a pessoa vem e pede dinheiro. Você consegue me dar um dinheiro pra comprar uma comida? Tchau, mas eu não gosto de dar dinheiro porque eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Concordo. Então oferece. Fala, eu não tenho dinheiro, mas eu vou com você até ali comprar alguma coisa. Tem um VR aqui, sei lá, inventa qualquer coisa. Você quer comer? Eu vou lá e compro pra você. Mas a gente não faz. Entende? Olhar para essas pessoas, porque a Bíblia diz que o Jesus, se você tem uma passagem, eu não lembro qual que é a passagem, o capítulo, mas eu lembro que fala assim, se você alimentar pessoas na rua, cuidar de viúva, cuidar de órfãos, dar atenção para essas pessoas carentes, você vai estar cuidando de Jesus, você vai estar adorando a Jesus, você vai estar agradando a Jesus. Se você der alguém de beber, alguém que peça para você de beber na sua porta, você vai estar dando água para Jesus. É mais ou menos isso a passagem, eu não lembro. Se alguém lembrar que está assistindo, coloca aqui embaixo a passagem. Então você fazendo isso para essas pessoas, você vai estar fazendo para Deus. E muitas vezes a gente se esquece, a gente pensa só no nosso próprio umbigo. O que isso vai me trazer de retorno? Para que eu vou chamar fulano? Ele não me chama para nada. Às vezes fulano nem faz nada, nem faz festa, porque não tem condições de fazer festa. E aí ele não é lembrado. Por quê? Porque ele não te chama pra nada, então você também não chama ele. Não vou chamar fulano não, ele nunca leva presente. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações, Deus. Pai, quantas vezes a gente age, Senhor Jesus Cristo, por interesse, pensando no nosso próprio bem, no que aquilo pode nos proporcionar. Pai, nos ajude a amar como o Senhor ama. Pai, nos ajude a andar como o Senhor andou, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Tira toda a vaidade, Senhor. Tira todo o ego, tudo aquilo que não te agrada. Senhor, que a gente venha olhar com os olhos de compaixão para as pessoas, assim como o Senhor olhou, Pai. Nos ajude a fazer o que o Senhor faria. Não nos deixe ser tomado por soberba, por ego, por vaidade. Que todos esses sentimentos caiam por terra, Senhor. Coloque no nosso caminho, Senhor, situações que a gente venha lidar, meu Pai, da maneira que o Senhor se agrada. Que a gente venha abrir mais os nossos olhos carnais, os nossos olhos espirituais para situações do dia a dia, de pessoas que precisam de nós, não somente de coisas materiais, mas que precisam de atenção, às vezes precisam somente de uma conversa, de alguém para ouvir, para desabafar. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas melhores, a ser pessoas segundo o teu coração, Pai. É o que nós te pedimos para hoje. Obrigado por esse devocional. Nós oramos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa. Senhor, nos dê sabedoria, discernimento. Coloca mais do teu amor no nosso coração. Que todo o nosso eu caia por terra, mas que o Senhor venha sobressair sobre a nossa vida. Que teu Espírito venha transbordar sobre a nossa vida e nosso coração. Que é onde a gente pisar a planta dos nossos pés, meu Pai. Que ali todos venham sentir a tua presença, Senhor. Obrigado por mais um devocional. Jesus, eu peço a proteção por todos aqueles que assistem os devocionais. Eu peço que o Senhor venha estar com as suas mãos estendidas sobre a casa, sobre a família de todos esses que assistem e colocam em prática a tua palavra, Senhor. Principalmente também pela minha casa, Senhor. Porque não é fácil estar aqui, Jesus, falando da tua palavra. Nós sabemos que o inimigo, ele quer se levantar, mas ele se levanta para cair em nome do Senhor Jesus. Que todo mal caia por terra. Não só dentro da minha casa, mas também dentro da casa desse que está assistindo agora esse vídeo, Senhor. E desde já eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que é um nome que tem poder para curar, libertar e restaurar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém.
Amém. Obrigada por estar aqui comigo no mais um devocional. Espero que você tenha se enchido da palavra do Senhor, tenha visto aí e tenha pensado ali e falado, nossa, realmente isso acontece. E eu espero que você tenha sentido o sentimento ali de transformação, assim como eu senti quando eu li essa palavra. Se você gostou desse devocional, não esquece de clicar em gostei. Deixe seu comentário aqui, se Deus ele falou com você. Se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!